Para os nossos alunos aí no YouTube, né, as pessoas que estão nos assistindo aí pela internet, estamos dando início a mais uma aula de discipulado com homilética nesse curso, e a gente vai agora ficar de pé para ler a palavra devocional. A gente vai abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo número 8, versículo 1. O texto sagrado diz exatamente assim: aos Romanos, amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até aí. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, use essa palavra para os nossos corações. Amém? Poder sentar. Eu vou ser breve para que cheguemos na aula, mas nós lemos esse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, tá? Entenda que quando a palavra de Deus diz que Paulo escrevendo aos Romanos, tá? Não é a igreja católica romana, tá entendendo? Tá? Era a igreja fundada, a igreja evangélica ali estabelecida em Roma, tá bom? Era o povo cristão que existia em Roma, até porque Roma foi tomada pelo cristianismo, né? Ao ponto de ali o imperador Nero, e teve aquele que colocou fogo em Roma, né? Colocou fogo em Roma para culpar os cristãos, e mataram muitos cristãos em Roma, até porque Roma aderiu bem ao cristianismo, né? E os imperadores, os homens idólatras, né? Aqueles homens não queriam o crescimento do cristianismo. O cristianismo sempre foi perseguido, que aonde o cristianismo chega, ele cresce. Ele é incrível o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Quem ouve a palavra de Deus uma vez só, nunca mais é a mesma pessoa.
nunca mais. Mesmo de um homem que esse homem não gostava de cristão, não gostava de Deus, totalmente contra as coisas de Deus, e ele se achava superior, autossuficiente, né? Eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço, porque tem pessoas que é assim, né? Porque tem um pouco de capital, né? Tem uma boa finança, um bom status na sociedade, acha que pode, que é, que tem, que faz, mas nós não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada, não temos nada, porque tudo que o homem tem aqui na terra foi dado por Deus. Tá? João Batista disse que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado, não lhe for permitido ter. Tá? Quantos milionários que eu já vi ficar pobre e depois morrerem, dando um tiro na cabeça, se suicidando, né? Quantas pessoas? E então a gente vê que não adianta o homem querer aparecer. Eu me lembro que o cristianismo foi perseguido em Jerusalém quando os sacerdotes, os homens de eminência religiosas, os religiosos, eles disseram: olha, não queremos que vocês preguem esse nome aqui não. E Gamaliel, um sábio daquele tempo, um dos homens mais sábios em Jerusalém, né? Ele se levanta em meio ao conselho e diz: irmãos, senhores do conselho, do sinédrio, deixai esse povo, deixai eles, porque se o que eles estão pregando não for de Deus, eles se dissiparão, eles se espalharão como muitos que já vieram antes deles. Mas, se é de Deus o que eles estão pregando, vocês vão ser achados lutando contra Deus. Lutando contra Deus. Então, a gente vê que é importante, igreja, a gente atentar para o cristianismo qual nós servimos, que é o exato, o certo. Tá? Eu não tenho dúvida. Eu não estou servindo a uma religião. Está entendendo? Eu não estou servindo a uma religião. Senão, eu estaria em dúvida: será que a minha religião é a certa? Eu estou servindo a Jesus Cristo. Tá? Eu estou servindo ao Evangelho de Cristo. Tá? Então, a Bíblia deixa bem claro que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você não é um religioso, você é evangélico. Se alguém dizer: você é religioso, né? Não, você diz: eu sou evangélico. E o Evangelho não é uma religião, você diz: não, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eita! Entendeu? Entendeu? Então, religião é cheia de ritos. Aqui tem algum rito? Ritos são cerimônias, tipos de cerimônias materializada, corporizada, que acontece, como por exemplo, que é rito, que tem na magia negra, que tem na macumba, né? Essas religiões que você tem que fazer ritos, tá? Rituações. E nós não temos rituações, nós temos apenas dois memoriais. Um é o batismo nas águas e o outro é a Santa Ceia. Duas cerimônias que nós temos aqui somente. Não temos mais nada fora disso. Só temos a fé. Então, vamos entrar no texto. A gente vê que o apóstolo escreve de Amon aos Romanos, dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, alguém pode te acusar de algo feito no passado. Alguém pode te acusar. Mas só que você já não vive mais na antiga vida. Tá? Você pode pagar as consequências de algum erro passado? Pode. Porque quem deve a lei, a sociedade, tem que pagar. Certo? Mas o que você devia a Deus, você já não deve mais nada. Já foi tudo perdoado, tudo apagado. Não deve mais nada. Nem Deus se lembra do que você fez no passado. Porque ele diz que lançará nas profundezas do abismo. Certo?
Então, entendamos que a gente não deve se preocupar quando alguém nos acusar. Está entendendo? Ah, você foi isso e aquilo. Eita, você falou de uma maneira muito interessante. Foi o que eu falei. Você falou? Foi. Está no passado. Eu não sou mais. Eu não sou mais. Tá? Aquela pessoa que você conheceu, que fazia isso que você está dizendo, ela morreu. Nem eu a conheço mais. Não sei nem onde ela está. Você agora está falando com uma nova criatura. Está entendendo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas segundo o Espírito. Ou seja, só não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne. Ou seja, se você anda no Espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer de Deus, se dedicando ao Senhor, exercendo a vontade do Senhor na terra onde você estiver, por onde você passa, então você está andando no Espírito. Então não há condenação mais contra você. Tá? Até porque a gente entende que arrependimento ele traz consigo uma mudança de atitude. Alguém diz assim: ah, fulano entrou, aceitou Jesus, está na igreja. De mentira, não foi em verdade, ele está se escondendo. Mas ó, ninguém se esconde, porque se a pessoa se arrependeu de verdade, ela vai deixar de fazer as velhas obras, ela vai se tornar uma nova criatura, e é o fruto dela que vai dizer se ela se arrependeu ou não. Está entendendo? A prova, o Senhor Jesus nos ensinou a julgar assim: pelas suas obras, pelos seus frutos os conhecereis. Certo? Então, quando é que você conhece um cristão verdadeiro? Pelos seus frutos, pelas suas obras. Você conhece, tá? Principalmente pelos frutos. Por quê? Porque você vai ver se a pessoa verdadeiramente anda digno da vocação a qual foi chamado. Qual é a sua vocação? Vocação de cristão. Você foi chamado para ser um cristão. E o que é um cristão? Cristão é uma cópia de Cristo. Uma cópia de Cristo. Se é uma cópia, quer dizer que você não é igual, você é parecido. Está entendendo? Igual a gente nunca vai ser. Porque perfeito também nós nunca vamos ser. Perfeito só Ele. E é por causa da perfeição dele que nós somos aperfeiçoados. Está entendendo? É por causa do que ele fez que nós somos justificados. Está entendendo? Então, ó, eu conheço pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não fiquei no evangelho porque eu errava demais. Eu digo: quem é que não erra? Ah, pastor, eu não fiquei no evangelho porque eu era muito tentado. Quem é que não é tentado? Está entendendo? Errar faz parte da nossa natureza humana. Mas existe um provérbio popular que se diz lá fora que errar é humano. Agora, permanecer no erro, aí eu não digo que é como ele diz lá, permanecer no erro é burrice, né? Mas eu digo assim: permanecer no erro é pecado. Está entendendo? Então, o que é pecado? Pecado, na linguagem grega, a tradução quer dizer errar o alvo. O que é pecado? A palavra pecado, na linguagem grega quer dizer errar o alvo. Tá? Então, o que a gente entende pela palavra pecado, lá no grego está escrito errar o alvo. Então, errar o alvo, todos nós erramos o dia todo. Porque nós pecamos. Pecado é errar o alvo. Então, entenda uma coisa: teve um que não errou o alvo porque não pecou. Como é o nome dele? Ele não errou. Ele não pecou. Ele não pecou. Ele não errou. Consequentemente, se ele não errou, ele acertou. Então, se ele acertou e nós erramos, mas estamos servindo a ele, então o acerto dele serve para nós. Então, aquilo que você não consegue fazer, ele já fez por você. É por isso que você tem que reconhecer que você é falho e está sempre nos pés dele, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Eu errei aqui, eu não quero mais. Me ajude, meu Senhor. Me capacite, segure na minha mão, me dê força, me dê sabedoria, me dê unção do teu Espírito Santo. Senhor, 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 se humilhando, tem que estar sempre se humilhando nos pés do Senhor. Tu está entendendo? Então, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se andar segundo a carne, há condenação. Porque o próprio mundo, ele vai apontar para você e vai dizer: crente? Aqui dali, crente? Se ele é crente, eu sou mais que ele. Se ela é crente, eu sou mais que ela. Para ser crente desse jeito, deixa eu aqui fora mesmo. Condenação. Está sob condenação. E a própria Bíblia diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né, na sequência do texto, você vai encontrar o Senhor dizendo, usando o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, dizendo: olha, deixa eu ver como eu leio que fica mais explicado. Vamos lá, 1 Coríntios 11. O texto diz assim: vê só, ouve só, entende? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o. Então, eu tenho que estar sempre me julgando. Ei, aprenda a se julgar antes que alguém venha lhe julgar. Está entendendo? Aprenda a se julgar antes que alguém venha lhe julgar. Porque quando eu me examino, eu estou me auto-examinando, me auto-policiando. Quando eu estou agindo dessa maneira, eu estou me corrigindo, para que, ao anunciar o Evangelho, ao querer corrigir alguém que está praticando um tipo de pecado, um tipo de erro, esta pessoa não venha, de certa forma, me acusar também, dizendo: você não faz o mesmo? Por que você faz isso? Você não vive assim? Você não fala isso bem? Então, que autoridade tem um cristão que chama pornografia? Que autoridade tem um cristão que vive vendo novela? Que autoridade tem um cristão que vive falando mal da vida alheia? Que autoridade tem um cristão que vive sentado na porta da sua casa, observando a vida alheia? Que autoridade tem um cristão que ainda escuta a música do mundo? Que autoridade tem um cristão que não vive em oração, que não evangeliza? Que autoridade tem essa pessoa perante a sociedade? Por quê? O que nos faz ter autoridade é aquilo que a gente faz para a glória de Deus. A Bíblia deixa bem claro, a gente aprende de acordo com a vida, ou seja, a questão secular. A gente entende que todo soldado, ele tem que estar bem preparado, tá, com o seu armamento para enfrentar o inimigo. E nós também temos que estar bem preparados. E quais são as nossas preparações? Nossas preparações são aquilo que o Senhor determinou para que nós fizéssemos: o que? Oração, jejum, consagração, obediência, evangelismo, leitura da palavra, testemunho público, que é muito importante, tá? Com testemunho você ganha vidas. Testemunho. Aquele irmão ali, eu nunca vi se escandalizar. Aquela irmã ali, eu nunca vi se escandalizar. Ela é uma bênção, tá? E testemunho mais lindo ainda é quando a pessoa era publicamente escandalizada no mundo, vivia uma vida de imundícia, de miséria, de tudo que não prestava, e de repente se converte e muda suas vestes, sua forma de falar, de conversar, de agir. Eita, a pessoa muda. Isso quando passa onde mora, né? Porque ela ou ele passava quando estava no mundo, todo mundo para ali. Então isso incomoda, isso salva a alma. Por quê? A pessoa diz: o que foi que aconteceu? Porque às vezes a pessoa vai para um juiz, vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, um terapeuta, vai para um conselho tutelar, passa por um conselho de um advogado, um juiz, quem sabe,
o desembargador pode se encontrar com você, alguém de alta posição social, com uma grande autoridade secular, jurídica, pode chegar e lhe aconselhar e dizer: não vai por aí, vai por aqui, e a pessoa não está nem aí. Todos esses marginais, eles são aconselhados diante do juiz. Mas e aí? E aí? Continuam sendo marginal? Continuam presos? Continuam agindo da mesma maneira? Mas um dia o homem tem um encontro com o quê? Com a palavra viva de Deus, que é Jesus. E aí essa palavra, eu entendo porque é que a pessoa é transformada, porque a palavra de ninguém tem poder de ir até a divisão da alma. E a palavra de ninguém é viva, de nenhuma pessoa é viva. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, e vai até as juntas e a medula. Vê bem, então não tem uma parte do corpo humano e até da alma. Olha, irmão, sei não, pelo amor de Deus. A palavra de Deus vai em todo canto do nosso ser, não escapa nada. Vê esse texto de 4:12 aos Hebreus, é terrível. Diz ali, mostra ali o efeito, o poder, né? A direção, o interesse, ali, o movimento da palavra de Deus, o que ela faz. Então entendamos que nós não estamos na carne, mas sim no Espírito, certo? Então vamos zelar por esse Espírito que nos foi dado, que é o Espírito Santo de Deus, para que assim a gente seja bem sucedido em tudo que a gente fizer, tá? E por onde a gente passar, onde a gente estiver, nós sejamos bem sucedidos, com educação, sinceridade, verdade, tá bom? Sendo honesto, andando digno da vocação para a qual nós fomos chamados, que é a vocação de ser um cristão autêntico, cópia de Cristo. Amém, igreja? Amém. Mais adiante a gente vai entrar na aula da apostila. Então eu agradeço a todos por essa graça que nos é concedida, e aos nossos ali internautas que acompanham a nossa aula pela internet. Está aí essa mensagem para a meditação, não só da aula aqui da sala de aula, mas de todos vocês que estão nos assistindo. Meditem e sejam um exemplo, assim como a palavra está nos ensinando nesta noite. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos lá agora.